nas narrativas cristãs alguns exemplos em que o Jesus é carnavalizado, ou em outros momentos em que o seu discurso é carnavalizado. Não sei se deu para entender essa distinção. Então, para a gente concluir, eu peguei alguns textos, por exemplo, o nascimento de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus 2, do versículo 1 ao 12, para mostrar, pessoal, como é que essa narrativa, nela nós podemos encontrar essa ação carnavalesca. Veja, nós podemos, em primeiro lugar, pensar em Jesus como fundador de uma religião, o cristianismo. Mas a sua religião vem de base popular, quer dizer, ele não vem das hierarquias sociais mais altas. E o próprio nascimento dele já, de alguma forma, demonstra isso. Lá no texto, no versículo 2, alguém pergunta: onde está aquele que é nascido do rei dos judeus? Quer dizer, vejam essa carnavalização: um rei dos judeus, aquele que prometeu redenção, salvação para a humanidade, nascer numa pobre manjedoura, ser perseguido, dizer que era rei, mas ao mesmo tempo nascer junto com os animais, com os burros. Vejam essa lógica da inversão, esse elemento meio contraditório. É rei, mas esse não é o comportamento que em geral os reis recebem. E vejam quão popularesco é a entrada de Jesus, por exemplo, dentro de Jerusalém. Ele vem montado num jumento, né? As pessoas começam a jogar plantas, saudá-lo. Vejam é uma própria visão carnavalizada de Jesus, né? E eu poderia até me deter mais profundamente nesse texto que eu escolhi de João, né? Que também é um outro evangelho. Eu disse que ia analisar só os 3, mas João entrou aí. O João Batista. João capítulo 4, do versículo 1 e 3, que é onde nós encontramos uma narrativa lindíssima. Eu acho que uma das narrativas mais lindas dos evangelhos, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Se nós formos ler atentamente essa narrativa, ela é um exemplo da quebra de paradigmas, das hierarquias estipuladas. Primeiro ele se dirige a uma mulher. Eu não sei se muitos conhecem essa narrativa, né? Não havia comunicação entre judeus e samaritanos. Ela é mulher, ela é prostituta. E mesmo assim, há um encontro, que talvez a gente pudesse usar um termo do Martin Buber, a quem Bakhtin também leu, um encontro entre o eu e o tu. Ali realmente é uma relação entre o eu e o tu. E o tu não é uma relação entre o eu e o isto. Veja esse elemento do contato familiar, muito presente nos gêneros carnavalizados. Jesus, ele dava ouvidos, ele abriu um espaço de escuta para os leprosos, para os ladrões. Aí ele está pregando em um poço, chamado Poço de Jacó. Isso feria frontalmente a religião da época, farisaicos, saduceus, porque o lugar de pregar era no templo, mas Jesus pregava nas praias, nas praças públicas, e a praça é um lugar, por excelência, carnavalesco, segundo Bakhtin, né? A praça é do povo. A Praça Castro Alves é do povo. Ao invés de fazer uma síntese de tudo que eu disse, eu poderia deixar alguns percursos para possíveis análises futuras, certo? Então, aqui em outro momento nós poderíamos analisar outros textos bíblicos, os Atos dos Apóstolos, Apocalipse, que Bakhtin dá como textos carnavalizados. O interessante é que ele não localiza como nesses livros bíblicos há carnavalização, né? O pesquisador que vai ter que, a partir do suporte teórico, tentar identificar, que foi um pouco do que eu fiz. Para um próximo trabalho, talvez nós poderíamos analisar outros gêneros cristãos, como a geografia dos santos e dos mártires, que são outros exemplos que Bakhtin dá como casos de gêneros carnavalizados. Outros gêneros do domínio sério-cômico, como simpósio, soliloquia, diatribe, presentes também na literatura cristã. O elemento cômico, que é próprio da menipeia, no discurso bíblico de Jesus.
Essa é uma das últimas leituras que eu estou fazendo. Essa pergunta que o Jacques Legoff faz: Jesus riu. Ele vai fazer um estudo de como se via essa figura de um Jesus sisudo ou um Jesus que ri no período da Idade Média, né? Interessante esse aspecto. Se é um riso galhofeiro ou um riso mais abafado. Como é que isso se apresenta também dentro do Evangelho? Porque é um versículo na Bíblia que diz que Jesus chorou, mas não há nenhum momento dizendo-se que Jesus riu, né? E se o elemento cômico do riso, seja ele abafado ou festivo, como diz Bakhtin, é presente nos gêneros carnavalizados, a questão é: Jesus riu, ou pelo menos nos seus discursos ele insinuou esse riso. E um outro material de análise que fica para um trabalho posterior é a carnavalização nos evangelhos apócrifos, nos evangelhos não canonizados, que Bakhtin diz que também se encontra. Ele diz até que se encontra em maior proporção, porque ali é uma liberdade maior. Eu gostaria de agradecer, por fim, a oportunidade de ter falado dessa pesquisa para vocês e a atenção que vocês me deram. Obrigado. Queria dizer que é interessante que nós dois tenhamos pegos a Bíblia, né? Somos dois João, ou dois Joões, nenhum é evangelista. E os dois partimos do mesmo teórico, ainda que eu não vá desenvolver aqui o ponto de vista bakhtiniano. Okay? Na verdade, eu vou tomar do Bakhtin apenas duas colocações, uma em que ele retoma o filósofo Avernishtchev sobre a questão das ciências humanas. Tem uma heterocientificidade cuja natureza é preciso ainda estatuir. E um segundo aspecto nesse mesmo texto dele, da metodologia das ciências humanas, que é a questão de que o passado jamais se fecha. O passado sempre é revisitado e ressignificado. E por isso mesmo o passado está sempre aberto a novas compreensões. Então o meu trabalho aqui, de voltar a 3 mitos, na verdade, eu quero pegar só 3 episódios bíblicos, tá? É um retorno a esse passado na tentativa de construir com uma outra compreensão, e eu justifico essa necessidade a partir de algo que encontrei no historiador Andrew Whitcroft, tá? Que é o fato de que um passado que a gente não altera, manufatura, constrói um presente imutável. Nada melhor do que, para manter o presente tal como ele é achar que o passado já está dado em todos os seus significados. Então, nesse contexto, é que me parece que é possível formular uma pergunta relativamente às bases que fundam aquilo que é o pensamento hegemônico contemporâneo, e como é que essas hegemonias barulhentas que cerceiam a liberdade de cada um se exercer na sua língua, como falante, como ouvinte, como autor ou como leitor, como é que essas bases se constituíram. E nada melhor do que, para ver essas bases, voltar um pouquinho à história. E voltar à história, obviamente, não é querer dar conta de todas as redes de controles sociais, o poder panóptico, etc., de que já falou Foucault, ou que o próprio Sertor resume, tá? Falando de que as sociedades têm hoje todo um sistema pronto para controlar, para que as falas se deem dentro dos moldes já previstos e constrangidos, tá? De modo que sempre se preencha o modelo. Tá? Eu gostaria de voltar um pouquinho, né? E ir um pouco para essa história para ver o quanto a gente tem um conjunto de mitos. Vamos tomar apenas um mito, por exemplo, muito próprio para a nossa cultura, relativamente, por exemplo, aos reis católicos de Espanha. Tá? E o processo, por exemplo, de
cristianização de Espanha após a Reconquista e a expulsão dos mouros. Nunca houve uma perseguição tão grande na Andaluzia quanto sobre o catolicismo. Não só Fernando e Isabel pedem a instalação da Inquisição em Espanha, como num decreto, no edito de 1567, dão aos mouros que permaneceram no território espanhol o prazo de 3 anos para falar em castelhano, o prazo de 2 anos para desaparecerem todos os livros em árabe, não se poderia mais falar árabe, e o prazo de 2 anos para que todos os mouriscos se vestissem como os espanhóis. Mais ainda, em 1968, todas as crianças de 3 a 15 anos, filhos de mouriscos, isso é, dos descendentes de árabes nascidos em Andaluzia, nessas alturas, depois de 800 anos de domínio mouro nessa região, só existia praticamente, tinha um convívio entre judeus, mouros e cristãos em toda a Andaluzia durante o período islâmico, com pequenas exceções de algum que outro califa que fez alguma que outra perseguição nos seus 800 anos. A entrada do catolicismo efetivo na Espanha e o desejo dos reis católicos de uma cristianização leva, por exemplo, as crianças de 3 a 15 anos a serem entregues ao pároco do local, e a família não ter mais acesso. Quer dizer, revisar isso, aparentemente são mitos. Fernando e Isabel representam talvez os mitos dos reis cristianíssimos. Não só os franceses, obviamente, primeiro foi o rei francês, que foi considerado cristianíssimo por causa do óleo bento, vindo diretamente do céu. Depois se cria uma outra mito na Espanha também. Tomemos um outro exemplo, ainda desses mesmos reis, e agora relativamente ao nosso domínio, quando o bispo de Ávila deu de presente à rainha Isabel um exemplar da gramática da língua castelhana do Antônio de Nebrija, a rainha teria perguntado para que serve o livro, e a resposta do bispo de Ávila foi: para que ele serve? Majestade, a língua é o instrumento perfeito de domínio absoluto. Quer dizer, a proibição do árabe na Andaluzia, ou quase toda a Espanha, em verdade, o que sobrou, que não foi Andaluzia, foi lá em cima Castela um pouco, e ainda um pouco, porque alguns dos castelos prestavam vassalagem ao mundo árabe, ao mundo mourisco, outros não, e na verdade foi só lá em cima a região da Cantábria, dos Montes Cantábricos. O resto tudo foi Andaluzia nesses 800 anos. Quer dizer, o fato de em 1567 se proibir o uso do árabe também está dentro, digamos assim, dentro de um contexto de um pensamento espanhol, que é o pensamento da necessidade da dominação pela língua. Quer dizer, havia uma ideologia, uma representação de que a língua era o lugar de um domínio. Não é por acaso que a América Latina, praticamente, excetuando o Brasil, fala toda ela espanhol, com uma característica um pouco distinta da nossa, porque a cópia sempre é pior do que o original. Pombal, ao proibir as línguas gerais no Brasil, não nos permitiu sermos bilíngues, enquanto que alguns dos países latino-americanos de língua espanhola são bilíngues. Paraguai, por exemplo, Bolívia, etc. Então, eu queria trazer isso para o nosso terreno, dizer que a imposição das línguas não foi apenas uma prática da antiguidade ou dos começos da modernidade, nas recuperações. Basta nós pensarmos as colonizações do passado e as colonizações do presente. Os estudos históricos mostraram como uma forma de fala se fez de prestígio e se impôs
a outras formas, remetendo primeiro estas outras formas às margens e depois à extinção. Pensemos, por exemplo, quantos patois desapareceram na emergência do que hoje nós chamamos francês. Tá? Também pensemos quantas formas dialetais no Brasil mostraram a cara quando houve, tá? E nós temos que reconhecer isso, uma espécie de democratização do acesso à escola. E, obviamente, a classe média e o Brasil, ao ver a sua cara, não gostou da sua cara. E por isso faz provinha Brasil. Quer dizer, não gostou. Está reclamando que há pessoas que chegam ao 5º ano de escolaridade sem saber ler e escrever. Numa sociedade absolutamente oral, de uma cultura extremamente oral como é a nossa, nenhum problema, por meu ponto de vista. Só uma cultura grafocêntrica é que isso é problemático. Esta é a cara do Brasil. É uma cara de uma sociedade que só se torna letrada no século XX. Nós estamos vivendo hoje o que viveu com certa naturalidade o processo de letramento na história. Quer dizer, não podemos pensar que o Brasil é um país que primeiro não fala português, fala português faz uns 250 anos que se fala português aqui. Segundo, se falou português, mas não era o dominante. As línguas gerais eram dominantes nos 250 primeiros anos. Segundo, não dá para dizer que o país, por existir imprensa e letra escrita no país, o país fosse um país letrado. O país começa a se tornar letrado no século XX. E, portanto, o nosso convívio com essas diferenças são, para mim, do meu ponto de vista, ao menos, historicamente justificáveis. Agora, é verdade que para nós assusta, especialmente nós intelectualizados ou classe média intelectualizada, assusta quando vemos a cara do Brasil ser o que o Brasil é e que nós não conhecíamos. O menino, por acaso, que antes não estava na escola, no 5º ano de escolaridade, era alfabetizado, ele só era absolutamente invisível para nós. Agora ele só torna visível. Na hora que nos vemos, talvez tenhamos que pensar outras saídas. Eu queria ainda voltar então a essa história e mostrar que, na verdade, o domínio pela língua, e esse domínio é tão absoluto, ele está presente também numa região extremamente convulsionada, como é, por exemplo, os Balcãs na Europa. Desculpe os exemplos ser mais europeus do que latino-americanos. Okay? É outro problema da nossa cultura. Veja, por exemplo, o Ismael Cadaré, tem havido agora várias traduções, aliás, desse romancista, um excelente romancista. Há um livro que ainda não foi traduzido para o português, mas já tem uma tradução em espanhol. Ele é um escritor da Albânia. E no livro El Nicho de la Vergüenza, cito em espanhol porque eu não conheço o albanês, obviamente, ele vai tomando um pouquinho da história da Albânia. E depois que eu li o romance, comecei a me dar conta, quer dizer, como é que um povo, como é que os Balcãs, agora, depois da queda do Império Soviético, da União Soviética, se recorta do jeito que se recortou. Politicamente, o mapa da Europa se constrói com vários países. Aí começa, olhem para um país como a Albânia. A Albânia já foi a Dalmácia dos romanos, na verdade. A Albânia, depois dos romanos, foi conquistada pelos otomanos primeiro pelos bizantinos, de 1300 a 1400, de 1400 a 2000 pelos otomanos. Aí surge como país aí por 1920, e uma cultura autóctone que permanece ali apesar de toda essa dominação. Terminada a Segunda Guerra Mundial, vai para o domínio soviético. Então, esse é um país, é uma região muito interessante para a gente pensar do ponto de vista linguístico. E o Ismael Cadaré, no romance El Nicho de la Vergüenza, cria um conceito muito interessante, que é o conceito de nove língua. Quer dizer, a língua que é imposta pelo dominador.
E a necessidade de você consumar, tá, o processo de desnacionalização, e esse processo de desnacionalização total ou parcial de qualquer povo tem um período, digamos assim, que é material, que é da rebelião, que é o mais simples de resolver, que é pura e simplesmente a eliminação da rebelião, pela morte dos seus líderes, pela matança, etc. Ok? Mas tem algumas coisas um pouco mais difíceis, que é erradicar a cultura, a arte e os costumes, e, por fim, tá, extinguir, tá, primeiro, mutilar a língua e depois extinção e o enfraquecimento total da memória nacional. E nessa passagem ele vai mostrando como é que, ao longo dos vários domínios, várias 9 línguas têm que ser faladas. Para quem, como nós, vivemos na academia, tá, muitas vezes eu critiquei professores por falar de modismos, dizer que tal coisa é um modismo, tal outra coisa é um modismo, mas depois comecei a me dar conta que, na verdade, você tem um conjunto de conceitos que é necessário você manusear para estar num certo meio, tá? E não estar no outro meio. Por exemplo, você jamais pode falar hoje que considera X, você captura, okay? Para poder ser Foucaultiano. Se você não disser captura, você não é Foucaultiano, nem derridiano, nem pós-moderno, tá? Então você tem um conjunto de 9 línguas, tá, que entra, tá, no nosso meio, inclusive no nosso meio acadêmico, que vai mostrando como é que você tem aí uma espécie de penetração que vai fazendo você ter um certo esquecimento, tá, e uma certa extinção de vários conceitos. Um conceito que nos serviu, por exemplo, durante 100 anos, como conceito de classe social, hoje é quase proibido usar. Tá? Quer dizer, por 100 anos foi um conceito que valeu. A partir de certo momento, com a queda do Muro de Berlim e a hegemonia do discurso neoliberal, esse conceito parece que não existe mais. Quer dizer, as questões de classe não existem mais. Quer dizer, se explica qualquer coisa contra o Lula sem nenhum sentimento de classe daqueles que odeiam ser brasileiros, tipo FHC. Eu só vi o FHC sorrindo quando estava perto do Senna. No Brasil ele só faz biquinho. Então, mantendo viva essa pergunta de retornar ao passado, talvez seja preciso a gente atravessar superfícies e encontrar os fundamentos das hegemonias contemporâneas. Para abalar essas hegemonias contemporâneas, tá, demanda que encontremos seus alicerces, uma vez que as realidades culturais não se deixam remover pelos mesmos artifícios com que podemos estilhaçar as materialidades das imposições. Para isso, para poder fazer isso, é preciso ressignificar o passado, tá, para que o passado não continue a manufaturar um presente imutável. Então, eu vou tomar aqui 3 mitos